Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Mas aqui tá de manhã. Enfim, sábado, tirei o dia para ler a palavra do Senhor, né? Como todos os dias. E eu senti de compartilhar hoje com vocês. E hoje, o que eu venho compartilhar é sobre a criação. Tantas e tantas vezes a gente já faz estudo bíblico, né? A gente já passou por essa história tantas vezes, contando às vezes para os filhos, contando na igreja, mas algo me chamou a atenção hoje, e é onde eu quero compartilhar com vocês a frase: haja luz. Vamos ver o que Deus falou comigo, o meu coração? Então vamos lá abrir em Gênesis 1. Antes disso, eu gostaria de fazer uma oração com você. Pode ser? Feche seus olhos. Senhor, estou aqui, ó Pai, para abrir, para estudar a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que eu seja conduzida pelo Teu Espírito Santo a transmitir essa palavra tão viva e tão valiosa que é a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, cuide dessa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento também. Que o Teu Espírito Santo vai de encontro a cada vida, a cada coração. E que o Senhor abra esse coração para o teu entendimento, ó Pai. Abra essa mente, ó Deus querido, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco e esteja conosco nesse dia. É o que te oramos por Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e a gente vai abrir em Gênesis 1, o tão conhecida A Criação. Vamos ler? Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Eu já queria parar por aqui, porque quando a gente pensa, né, cada um tem uma imaginação sobre essa escuridão, né? E eu conversando com meu esposo, ele falou assim: amor, eu não consigo imaginar, é algo muito assim difícil. Eu falei assim: não, não é. E aí o que eu fiz com ele, eu vou fazer com você nesse momento. Eu pedi para ele fechar os olhos, e eu gostaria que você fechasse seus olhos aí agora também. Feche seus olhos. Nesse exato momento, o que você consegue enxergar? O que você consegue ver com os olhos fechados? É uma sensação estranha, né? E eu tenho certeza que você vai me responder: não consigo enxergar nada. Tá tudo escuro. E é isso. Se for para a gente conseguir trazer uma imagem, trazer algo que a gente consiga entender um pouquinho sobre essa criação, né? Sobre o princípio de todas as coisas, eu consigo trazer dessa forma, fechando os olhos, e nesse momento eu não consigo ver absolutamente nada. Fica tudo escuro. Mas não só escuro, fica sem forma também. Tem algum formato quando você fecha os olhos? Não tem. Tem alguma espessura, alguma largura, alguma profundidade? Também não. Então, a gente consegue fazer essa analogia, né? De como era o início de tudo. Era sem nada, não tinha nada. Mas também fala o quê? Sobre que essa escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, da mesma forma, eu continuei falando com ele, né? Falei: amor, agora imagina, tá esse escuro, sem forma, sem nada. Não tem como mensurar, não tem como medir, né? Agora imagina um barulho de um vento passando sobre a água. É o que eu consigo imaginar.
Não sei o que você consegue imaginar, né. Mas continuando, eu queria muito que se você conseguisse trazer a sua memória, a gente vai trabalhar muito memória aqui, tá, sobre criação. Então, Deus disse, versículo 3. Então Deus disse: "Haja luz", e houve luz. Essa luz, gente, é uma luz, é dele. Essa luz veio do Senhor. Olha o poder que saiu da voz, das palavras dele. E essa luz aqui, que separou as trevas, é onde eu ouso dizer que é a presença do próprio Deus que chegou ali. Essa luz que chegou, essa claridade que chegou ali, foi a própria presença de Deus. Porque onde tem a presença de Deus, a escuridão vai embora. Onde habita a luz do Senhor, as trevas têm que sair. Então, essa luz aqui significa, simboliza a própria presença de Deus. Ele disse: "Haja luz e houve luz". Meu esposo ainda comentou comigo, falou: "Amor, mas esse aí já não era o sol?". Eu falei: "Não, o sol vai vir depois e a gente vai chegar lá". Então essa luz simboliza a própria presença de Deus. Amém? Continuando aqui, então, versículo 6, tá? Então Deus disse, antes disso, eu falei com meu marido assim, ó, quando eu fui lendo, eu consegui ir imaginando. E no que eu ia imaginando, Deus, ele é muito organizado com as coisas, então eu consegui ir separando por etapas a criação dele, entende? E por etapas e por camadas. Então a primeira camada foi a separação da luz com as trevas, ok? Consegue imaginar? Consegue ter essa clareza? Então aqui, primeiro, né, que foi o primeiro dia. Então, o primeiro dia houve a separação do dia com a noite, da luz com as trevas, ok? Primeira camada. Então, imagina aqui, ó, tá? Fica longe, distante um do outro. E aqui a gente vai seguindo até fechar, até se encontrar essas camadas, tá bom? Então, a primeira camada aqui foi o primeiro dia, separação de luz e trevas, ok? Dia e noite. Segundo dia, vamos lá. Versículo 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para se separar as águas dos céus das águas da terra. Voltando lá no primeiro dia, o Espírito se movia sobre as águas, que era escura, vazia, sem forma, mas tinha água ali, ok? E aí, na hora que ele falou, haja luz, houve a separação, luz e trevas. Mas e essa água que estava ali? Né? É o segundo dia. Então, Deus fez o quê? Haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia. Vamos à imaginação aqui, ok? Aqui ele falou que no meio, essa versão que eu uso é a NVI, tá? Então ela tem uma linguagem mais fácil da gente poder entender. Aqui fala o seguinte: Deus chamou o espaço de céu. Então imagina, no meio aqui, o céu. Então ele fala o quê? Que ele fez a separação da água acima do céu e abaixo do céu, né? Aqui, ó. Haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Ok? Então ele fez a separação. Aqui não está a primeira camada? Luz, trevas. Vou fazer aqui que eu não sei como que está aparecendo aí para você. Luz, trevas. Então agora a separação das águas. Separação das águas acima do céu e abaixo da terra. Ok? E aqui está o céu. Tá? Segunda camada é essa, separou as águas. Agora a gente vai para o terceiro dia. Terceiro dia. Versículo 9.
Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então vamos lá, acompanhe comigo. Primeira camada, eu vou sempre voltar para a gente firmando o entendimento. Primeira camada, luz, trevas. Primeiro dia, aqui. Segundo dia, separação das águas. Separação das águas acima do céu e abaixo do céu. Ok? Segunda camada. Terceira camada, que aí já seria, tem a de cima e tem a de baixo. A gente vai no terceiro dia, na camada de baixo, que é onde ele vai separar as águas debaixo do céu, né? Que é o que? Vai separar para a terra e para o mar. Então, deixou a terra seca e as águas que estavam debaixo do céu virou o mar, ok? E na terra, houve também as plantações, as árvores, as sementes, ok? Então, esse foi o terceiro dia, tá? Agora, a gente vai passar para o quarto dia, que vai ser na parte de cima. Acompanhe comigo. Versículo 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar lá a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio manhã, encerrando o quê? O quarto dia. Então, só no quarto dia, pensa, essa luz do primeiro dia que separou, né? Haja luz. Eu falei da presença do próprio Cristo, né? Do Criador do universo, já era suficiente para clarear e para iluminar toda a terra. Mas, enfim, seguimos no quarto dia. Só no quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, seguindo a camada aqui na parte de cima do céu, né? Onde tinha as águas aqui. Consegue acompanhar comigo? Agora o quinto dia. Então, tivemos 3 camadas, ok? 3 camadas mais quarto dia. Primeiro, haja luz para separar a luz das trevas. Primeiro dia. Segundo dia, separação das águas. Separação das águas acima do céu e abaixo do céu, ok? Segundo dia. Terceiro dia, nessa separação das águas, aqui na terceira camada, então a gente vai ter a separação para a terra seca e para os mares, ok? E as vegetações, as plantações. Terceiro dia. Quarto dia, a gente vem para a água acima dos céus aqui, que vai ter a separação da lua, do sol e com as estrelas, para marcar as estações, né? E separar o dia da noite. Quinto dia. Tá vendo as camadas, né? Quinto dia. Versículo 20. Então Deus disse: encha as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves.
cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus o abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quinto dia. Vamos lá nas camadas. Ó, primeira, segunda, terceira. A gente chegou na quarta camada. Só que nessa quarta camada, Deus já trabalhou tudo junto, em cima e embaixo. Em cima ele criou as aves e embaixo ele criou os animais marinhos, ok? A quarta camada aqui ó, já tá fechando. Começou lá em cima. Veio. Na quarta camada, ele criou tanto de cima quanto de baixo, que foi as aves, e na de baixo os animais marinhos. Quinto dia, ok? Agora a gente chegou no sexto. Vamos ver o que Deus criou no sexto dia? Versículo 24. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará, presta atenção, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à nossa própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos. A todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Eu queria me atentar agora nesse sexto dia aqui. Tem muita informação nesse sexto dia. Mas fechando as camadas, né? Recapitulando, fala, nossa, eu não aguento mais recapitular. Mas é realmente para fixar, é realmente para trazer entendimento, para não ter dúvida, né? Porque se eu perguntar só assim, o que foi criado lá no terceiro dia? Aí a gente dá aquela bugada, né? Nossa, mesmo, o que foi? Ai. Então, para a gente firmar a nossa mente, o nosso entendimento, para não ter dúvida, né? Então, vamos lá. Primeiro dia, houve separação da luz com as trevas. Primeiro dia. Segundo dia, houve separação das águas acima do céu e abaixo do céu. Segundo dia. Terceiro dia, houve separação das águas debaixo dos céus, onde ele separou terra e mar. E na terra, ele criou também as vegetações, as plantações, as sementes, as frutas, as árvores, ok? Terceiro dia. Quarto dia, houve separação aqui em cima, né? Do quê? Do dia com a noite. Então, ele criou o sol, ele criou a lua e as estrelas, criou as estações. Quarto dia, né? Quinto dia, o que que ele fez? Caindo na camada aqui, ele já criou os dois aqui, ó, os animais, tanto dos céus, as aves, quanto marinhas do mar, ok? Quinto dia. E agora chegou o sexto dia. Sexto dia ele criou os animais
selvagens, terrestres, né? Todos os tipos de espécies e também o ser humano. Aqui ele criou o ser humano à própria imagem do Criador. E quando a gente para analisar mais a fundo aqui depois sobre como ele criou o homem, não foi só falando, né? Não foi só pronunciando, haja o homem, não foi assim. Foi uma forma bem individualizada, de uma forma muito carinhosa, de uma forma bem amorosa mesmo, né? Que ele se dedicou, ele colocou a mão ali, ele colocou o seu espírito ali. Mas enfim, esse fica para um próximo estudo, tá? Hoje a gente está falando sobre criação. Então, queria firmar bastante essa forma de criação, ok? Como eu disse, o sexto dia, ele tem muita informação aqui. Por quê? Porque além dele ter feito os animais, né, e criou a gente a própria imagem e semelhança do próprio Criador, que isso já compete muito com que somos. Imagina você que tem filho. O seu filho, você olhando para o seu filho, para você que tem filho, né, claro. Ele já não é tão parecido com você, ou às vezes com seu esposo, com sua esposa, não é? Fala assim, gente, aquilo ali é minha cópia. Não tem como falar que não é filho do fulano, não tem como falar que é filho de ciclano, é a cara dele, não é assim? Nos trejeitos, no modo de ser, no modo de sorrir, no modo de andar. Então pensa, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se hoje andamos, se hoje falamos, se hoje respiramos, se hoje vivemos, se somos felizes, se temos amor, se temos alegria, veio do próprio Deus, porque é algo tão maravilhoso, tão. É tremendo, é tremendo. Eu vou fazer um estudo só sobre isso, porque não tem palavras para mensurar, sabe, o que Deus nos criou, o para que Ele nos criou, né? Que é onde está aqui a sobrecriação, porque teve um propósito de Deus ter nos criado, não foi simplesmente, haja luz, ouve. Não foi só assim, faz, vai, vamos ver o que vai dar. Não foi. Ele fez todas essas camadas, ele fez tudo isso aqui com um único propósito para nós, por nós. Pensa. Olha o carinho, olha o cuidado dele para criar todas essas coisas para nós. Sabe por quê? Porque aqui a gente lê em versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à própria imagem, a imagem de Deus os criou. Então Deus disse, o abençoou e disse, ó, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Então pensa, além dele ter dado as plantas ali, que fala mais para adiante, né? Ele fez tudo isso para nós, para a gente desfrutar, para a gente viver aqui, para a gente dominar a terra. Pensa bem, imagina, olha o poder que ele nos deu como filhos, como herdeiros dele. Então aqui eu achei muito bacana, muito interessante, porque eu estou tentando lembrar o que meu esposo me falou mais cedo, eu não estou conseguindo lembrar. Ah, sim, lembrei. Ele falou assim, quando eu cheguei nessa parte do governem a terra, né? Que eu falei que ele nos deu domínio, olha lá, ó, dominem sobre os peixes, sobre as aves, todos os animais que rastejam pelo chão. E eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra. Aqui eu vejo que ele nos deu poder e nos deu domínio. Mas sobre o quê? Sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas. Agora me fala aqui, ó. Ele nos deu poder sobre essa camada, da quinta camada, da quarta, né, no caso. Ele nos deu poder sobre o sol? Ele nos deu poder sobre a lua, sobre as estrelas? Não. Ele falou, dominem a terra. Tá aqui, ó, nessa camada aqui. Acima e abaixo dessas outras camadas, ele não nos deu domínio. Ele não nos deu governo. Mas o ser humano
quer tentar de todas as formas, né. E o mundo tá aí mostrando que é Deus que manda, é Deus que faz todas as coisas, não é verdade? Por exemplo, igual esse El Niño aí que está acontecendo, né. As temperaturas estão tão altas, mas tão altas, que o asfalto está derretendo. As temperaturas estão com sensação térmica de 50 °C, né. Por quê? Porque o ser humano não tem domínio sobre isso. Se Deus quiser que chegar a 80 °C aqui, ele chega. E o ser humano tem poder sobre isso? Não tem. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, mas ele não é Deus. O ser humano é imagem e semelhança do Criador, mas ele não é o Criador. Consegue diferenciar? Deus, ele nos ama e ele fez o mundo para nós usufruir, multiplicar e dominar. Mas tudo tem as camadas certas, o limite certo que ele estipulou para cada coisa. E quando eu volto lá na primeira camada, do haja luz, que eu falei, né, que é a própria presença do Deus vivo, quando Jesus voltar às nuvens dos céus e levar os seus escolhidos, aqueles que temeram o Senhor, né, ele fala que lá no céu não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, mas também não vai ter o quê? A noite. Não vai ser necessário. Por isso que o sol, a lua, as estrelas foi criado em qual dia? Não foi no primeiro dia, entende? Porque não vai ser necessário. Porque aquela luz, o haja luz, lá do começo, essa é suficiente. Essa é suficiente desde o princípio. É essa luz que a gente tem que buscar todos os dias. É essa luz que nos faz acordar, que nos faz viver, que nos faz ter um propósito, nos faz ter um sentido para essa vida, para essa terra. É a luz do próprio Criador que nos mantém vivo dia e noite. Então, eu finalizo aqui com o 7º dia. Vamos lá? Desse modo, capítulo 2 já. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e tudo que nelas há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Este é o relato da criação dos céus e da terra. Eu vejo esses versículos aqui, né, de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão amorosa, que além dele ter, igual eu falei, sabe, aqui sobre o domínio que ele nos deixou sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre as plantações, tem um limite sobre aonde a gente pode dominar, né? Onde a gente pode ir, porque ele é soberano, ele é magnífico, não tem palavras para descrever, né? E aqui no 7º dia, ele descansou da obra que ele fez. Deus se cansa? Fala para mim. Será que Deus ficou realmente cansado de ter feito tudo em 6 dias? No mais íntimo do meu coração, eu creio que ele não se cansa, mas ele deixou esse descanso como exemplo para nós. Uma forma de carinho, uma forma de proteção, uma forma de cuidado com cada um dos seus filhos. Sabe por quê? Porque ele falou para a gente dominar, para a gente, depois que caiu o pecado, né? Com o suor do trabalho, né? Ganhar o seu pão. Então, a gente sim cansa. A gente sim
trabalha os 6 dias e no 7º a gente precisa de descanso. Olhe como ele criou tudo perfeito. Nesse 7º dia, ele sabia que a mente, que o corpo precisaria de descanso. E assim ele o fez, e ele nos deixou como um dia santo. E é por isso que eu resolvi fazer esse estudo aqui, sabe? Porque é um dia santo que eu resolvi compartilhar com vocês. Hoje aqui é sábado, não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo. Tem louça para lavar, tem os meninos aí para me dar atenção. Vou fazer tudo isso. Mas eu senti fortemente, sabe? De compartilhar isso com vocês, porque é uma forma de gratidão, sabe, ao Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará, por todas as maravilhas, sabe? De ver, de estudar sobre a criação, como Ele é organizado, como Ele pensou em cada detalhe. Deus é maravilhoso demais. E Ele me ama, Ele te ama. Ele fez esse plano aqui desde o princípio. E que a gente possa entender, sabe? Esse carinho, esse cuidado, esse amor tão grandioso do Senhor para com a gente. Quando eu paro, eu penso no sábado, que é um dia de descanso, sabe? Eu penso é justamente isso. Assim, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou tudo. Para quê? Não foi para mim de presente? Então deixa eu desfrutar tudo isso que Ele me deu. Tem horas que a gente vive tão no automático, a gente vive tão cansado da vida, né? Das sobrecargas, das responsabilidades, que o próprio Deus nos deu um dia para descansar, para ficar com Ele, para recarregar as energias, para ficar com a família, para desfrutar toda essa terra que foi criada para nós. E quantas pessoas não estão desfrutando, não estão governando e não estão dominando a sua vida e tudo aquilo que Ele nos deu. Porque Ele falou, dominem sobre os animais, governem a terra, descansem, não foi? Que hoje eu e você consiga ter essa clareza, consiga ter esse domínio sobre as emoções, sobre as dificuldades, sobre a terra, sobre os filhos, sobre a sua casa, sobre todas as coisas que vêm sobre você. Que você tenha clareza, que você tenha discernimento, que você tenha organização, que você descanse, que você desfrute. É necessário o descanso, é necessário o desfrute, é necessário você ver até onde que é a sua capacidade de ir. Tem coisas que não cabe a nós tentar resolver, tentar ir atrás, tentar fazer, não compete a nós. Entregue ao Senhor, entregue a Ele. Como eu disse, as camadas, não sei se foi cansativo, né? Não sei se eu consegui trazer um entendimento sobre o que da forma que eu entendi, né? Não sei se eu consegui passar e transmitir da melhor forma, mas tem lugares que a gente não alcança, tem coisas que não nos competem. Chegar, saber, entende? Aquilo que Deus te deu, faça. Aquilo que Deus te capacitou, faça. Multiplique, governe sobre aquilo, adquira conhecimento, sabe? Mas aquilo que também não te pertence, não precisa gastar energia. E quando chegar o 7º dia, descanse, tire tempo para você. Você vai assim, não, apague todas as vozes. Silencie, silencie sua mente, silencie seu coração. Ouça o que Deus quer falar com você. Tire esse dia para isso.
Tire esse dia para se conectar com o Criador que te criou, que te ama. As obrigações vai continuar. Os boletos para pagar vai continuar. Menino chorando vai continuar. Comida para fazer vai continuar. Mas descanse. Descanse no Senhor. Tire um momento, tire um tempo para você. Quanto tempo você não se olha, não se cuida? Quanto tempo você não para e ouve só os barulhos dos pássaros? Em 6 dias Deus criou, mas no sétimo ele descansou. Que hoje eu e você consiga descansar. Que o refrigério do Senhor venha sobre você nesse momento. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa te alcançar e que você possa entregar todos os seus fardos, todos os seus pesos, tudo que tem te cansado, sobrecarregado nas mãos dele. Que você possa tirar o dia de hoje para entender sobre essa criação tão maravilhosa que ele fez você, que ele fez eu, que ele fez você, para a gente usufruir o melhor dessa terra. A árvore, ela dá o fruto dela e ela come o fruto dela, né? O animal, ele nasce, ele morre, ele procria, mas ele sabe o que ele está fazendo nessa terra, né? Agora eu e você, o próprio Deus disse para a gente crescer, multiplicar e dominar sobre a terra, para a gente ter domínio sobre os animais, sobre as plantas. Não só isso, né? Mas para a gente ter um propósito de vida. A gente tem um porquê de estar aqui. Que você não somente sobreviva, mas que você viva a partir de hoje. Você viva com propósito nessa terra. Não sei se você chegou até aqui nesse vídeo, mas eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Eu queria agradecer a Deus porque você tirou um momento, você tirou um tempo para ouvir essa mensagem. Que Deus possa te abençoar infinitamente mais. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, com essa pessoa e eu quero te agradecer pela vida dela, porque não foi em vão que ela existe. O Senhor tem um propósito sobre a vida dela, o Senhor tem um porquê dela estar aqui, dela existir, Senhor. Capacite ela, Pai querido, a fazer o teu querer, a tua vontade, a ter entendimento, ó Pai, sobre tudo aquilo que ela precisa dominar sobre a vida dela. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a vida da pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, Senhor. Que tudo seja para honra e glória de Ti, ó Pai. E a nossa esperança, Senhor, é que aquela luz, desde o princípio, venha nos iluminar, venha trazer clareza sobre nós, ó Deus, venha trazer clareza sobre a nossa mente, nos dando discernimento, nos dando clareza do que fazer, do que seguir, do que deixar para trás, Senhor. Por favor, ó Deus, por favor, Senhor, vai de encontro a cada um que está vendo esse vídeo. Por favor, Senhor Jesus, e que possamos verdadeiramente fazer tudo conforme o teu querer,
Que a gente possa entender hoje, ó Pai, que o Senhor nos criou com um propósito de te servir, de te adorar, de dominar sobre essa terra, ó Pai, e usufruir de tudo que o Senhor fez por nós, que a gente tome posse hoje, que a gente tome posse hoje, Senhor, de tudo isso que o Senhor nos deu de presente. E que a gente entenda também que o descanso é necessário, que o Senhor descansou, Pai. Quem somos nós? Quem somos nós para não descansar? Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos deixado este exemplo e que a gente possa se achegar cada vez mais pertinho do Senhor e da sua vontade. É o que eu te oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, beijo no coração e até a próxima.